Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, muito boa tarde. Está começando mais um programa que é o Espiritismo. Eu, André dos Anjos, estarei com vocês a partir de agora, trazendo um momento de reflexão, música e a nossa roda de conversa, onde continuamos com a campanha Doutrina Espírita, vamos começar. E para hoje, o tema é Alma Gêmea. Para isso, já está ligadinha conosco a minha companheira de casa, amiga de muitos anos, Linda Aurea Araújo. Minha querida amiga, seja bem-vinda ao programa que é o Espiritismo. Muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Papo bom, mas depois do momento de reflexão. É já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. O Pacto de Amor Universal. Pede a evolução para que você se faça veterano da experiência terrestre. Não se amedronte diante do erro, mas não caminhe desprevenido. A estrada conserva armadilhas a cada passo, colhendo almas invigilantes. Contudo, só na crosta planetária obterá você as conquistas que lhe melhorem o ser à luz da imortalidade. Há espíritos que muitas vezes partem da carne através da morte, e a carne voltam através do berço, quais estátuas inermes, que depois de enterradas durante séculos, volvem ao exame de outrem, sem qualquer aspecto novo que lhes altere os esgares fixos. Domine as próprias tendências inferiores que lhe pareçam insubjugáveis. Você é soberanamente livre na intimidade do próprio espírito. Apenas você decifrará os enigmas que transporta na consciência. Somente você distorcerá as meadas de sombra que lhe surjam no pensamento. Não tente sufocar a sua sede de infinito, porém, não se renda às ilusões da maioria. Se a taça das espetaculares vitórias humanas quase sempre se destaca repleta de lágrimas alheias, a taça das legítimas vitórias do espírito transborda suor individual. Você será sempre o principal sobrevivente de seus dias. A sepultura é o nível das medidas terrenas, mas a vida é multiface no mais além. À vista disso, na realidade substancial, as suas atitudes e ações meritórias é que constituem a base de sua felicidade e a sua prédica irresistível. Cale os gemidos e suspiros frustrados, decidindo-se realmente servir. O amor puro é a síntese de todas as harmonias desconhecidas. A fraternidade é o pacto de amor universal entre todas as criaturas perante o Criador. Nossa alegria somente viceja em conjunto com a alegria de muitos. De que vale a alguém o título de herói numa tragédia? Onde o benefício de uma santidade que terá brilhado no deserto sem ser útil a ninguém? Com o Espiritismo, nasceu na Terra a fé raciocinada. Você, portanto, interiormente está livre para ajudar a você mesmo, consciente qual se encontra, de que auxiliar com desinteresse aos outros é interpretar vivamente a filosofia de Cristo e consolidar a segurança do próprio bem. Estamos de volta com o programa que é o Espiritismo, depois do momento de reflexão. E quero falar com você que ainda não segue o Grupo Divulgar nas redes sociais. Siga a gente, que é por lá que você fica sabendo de todas as novidades da programação, do reprise dos programas. Se inscreva na nossa página do YouTube e marque o sininho para que você seja notificado toda vez que tiver vídeo novo, que além de nos escutar, você também vai nos assistir.
E não menos importante, mande a sua pergunta, o seu questionamento. Nos ajude a fazer um programa cada vez melhor e manter a campanha de todo o último sábado de cada mês, a gente fazer um programa especial respondendo as perguntas dos ouvintes. Então, participe, aproxime esse elo junto conosco. Agora, vamos para a nossa roda de conversa. Tati, roda a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Como anunciei na abertura, o tema de hoje é alma gêmea. E quem está conosco para esse bate-papo é minha companheira de casa, Lindauri Araújo. Esse tema, alma gêmea, está contido no Livro dos Espíritos, no seu segundo livro, capítulo 7º, que é da vida espírita. E tem relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas, das questões 298 a 303. Só que Lindauri também é psicóloga, então não podia perder essas oportunidades da gente também ver essa ajuda para a gente ter um melhor entendimento com relação a essa temática que a gente pode achar que não é tão importante, mas influencia sim e muito no decorrer da nossa vida, né, Linda? Com certeza. E aí, minha querida, eu começo te pedindo para que você nos diga, na verdade, de onde surgiu esse mito de alma gêmea. Bem, esse mito ele é bastante antigo, mas nós vamos começar pelo principal, é com Platão, onde ele tem um livro chamado Banquete. Nesse livro ele faz assim, ele narra que ele faz uma festa e convida todos para falar do amor. E o amor, naquela época, se falava muito de Eros, o deus do amor. E um dos convidados, um filósofo, ele decide, então, trazer o tema, a teoria da alma gêmea. Ele vai falar que os homens eram seres, assim, totalmente completos. Eles tinham 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas, e eles conseguiam andar rolando. Mas eles decidiram tomar o lugar dos deuses. Quando eles subiram para tomar o lugar para guerrear, eles perderam e Zeus decidiu castigar. Cortou-os na metade. Então ficaram com 2 pernas e 2 braços. Só que Zeus mandou que eles ficassem olhando para a parte onde eles foram cortados, que é como se fosse um umbigo. Olhar aquela fissura, aquele corte. E eles, com isso, começaram a ficar abraçados com a sua parte gêmea. Só que, às vezes, um morria primeiro e o outro ficava lá na solidão, aquela saudade. E eles estavam morrendo aos poucos. Zeus, misericordioso, foi e pediu que fosse colocado o seu órgão sexual para frente, para que eles pudessem não só se abraçar, como novamente ter essa questão de voltar a procriar. Essa foi uma forma que ele trouxe para mostrar que nós precisávamos um do outro. Foi só como se dissesse assim, vocês precisam um do outro porque são metades. E na China antiga eles também têm um conto que fala sobre o fio vermelho. Ele fala que é colocado, amarrado no tornozelo do homem e da mulher. Se for muito longo, aquelas pessoas vão ter muitos desavenças. Se for curto, é porque vão ter mais facilidade, mais alegria. Então, nós vamos ver que ao longo do tempo, tudo isso vem trazendo para nós. Basicamente, esse mito surgiu daí, foi com Platão, mas em outras, no Ocidente, no Oriente, vem essa questão da China que eles falam. Então, ao longo dos anos, nós vamos ter essas histórias. Mas que coisa, né? E aí, Linda, eu te pergunto, o que é de fato, aí no caso da psicologia, o que ela nos explica, o que seria essa ideia de alma gêmea que a gente persiste em buscar essa metade da laranja, essa completude? O que é, então, essa ideia de alma gêmea? Olha, essa ideia, ela perdeu força durante o século, porém, em 1822, o poeta Samuel Taylor Coleridge, ele faz uma carta dizendo que para ser feliz na vida de casado,
você deve ter uma alma gêmea. E volta tudo de novo tendo essa conexão. E aí nós vamos ter algumas fontes religiosas, como o judaísmo, tudo, eles vão trazer lá na Bíblia hebraica, que ele diz que o Criador é o marido, que tem o Cântico dos Cânticos. E tanto na Bíblia, nas outras Bíblias modernas, católica, evangélica, também a gente vai ver que o povo fala muito sobre essa questão do Cântico dos Cânticos. Na atualidade, nós vamos ter o Tinder, onde as pessoas buscam. E a psicologia vai perceber que a gente quer sempre ter alguém para partilhar, porque nós, enquanto seres, não conseguimos viver só, isolados. A gente sempre precisa de uma companhia. E isso é necessário, faz bem, melhora muito a autoestima, rejuvenesce e traz muitos benefícios. Linda, as crianças, né, é normal, os contos, as fábulas, geralmente quando envolve o amor, né, casaram e foram felizes para sempre. Essa ideia, essa passada de tempos em tempos, sempre, né, na infância, e vai perdurando aí que a gente, ao longo da nossa caminhada quanto humanidade, isso tem alguma implicação no futuro da pessoa? A criança que está acostumada a ouvir essas historinhas de felizes para sempre, isso vai fortalecendo essa ideia de buscar uma alma gêmea, um príncipe encantado, alguém perfeito que vai me trazer a minha felicidade? Isso fica embutido? E se ficar, porque é lógico que as histórias são importantes para a criança aprender o contexto de vida, né, de vivenciar. Como os pais podem trabalhar essas histórias para poder ela justamente não achar que esses contos podem ser uma realidade? Consegui te fazer entender? Creio que sim. Olha só, o que você coloca é muito importante. Os pais, a forma como o conto é contado e o que é feito depois de contar esse conto, ele faz toda a diferença. Se você conta um conto apenas por contar, sem explicar para essa criança, ela vai ficar naquela utopia, naquele sonho de que aquilo é uma verdade. Quando você explica para ela, ela vai entender que aquelas histórias é uma forma de você retratar algumas situações, o que é uma perda, o que é um sofrimento, e aí os contos vêm para isso, para nos trazer essa reflexão. Por exemplo, a Cinderela, o caso da Cinderela, quando ela é subjugada pelas suas meias-irmãs, madrasta, que ela serve de empregada, então a criança ela vai perceber que ela também, dentro da casa dela, ela passa por essa situação. Mas não quer dizer que ela está sendo desfavorecida. E nós temos irmãos que você sempre acha que aquele irmão, ele está sendo mais favorecido pelo pai do que pela mãe. E essas histórias, principalmente da Cinderela, mostra para a criança que não é isso. E quando ela começa a se trabalhar, e mesmo que ela encontre aquele príncipe, mas mostra que ela teve que ter simplicidade, humildade. É onde entra os pais para explicar essas nuances para a criança. A história é só uma forma de mostrar para ela as dificuldades que nós encontramos na vida e como a gente deve se portar. E a Cinderela, ela mostra esse lado. Como é que ela se porta com simplicidade, ela respeita até os animais pequenininhos e respeita a todos e segue a vida de uma forma saudável. Quando essa criança não é inserida, não é colocada nesse mundo real e ela fica só naquela ideia de que ela vai ter um príncipe encantado, ela vai acabar achando que a vida dela é isso. E, no entanto, quando ela se depara com a realidade, ela entra em depressão, ela entra no processo de ficar só, de achar que ninguém liga, que nada é importante, que ela não tem significação, e ela precisa compreender. E os contos são exatamente para isso. E o pai e a mãe têm que viver felizes para sempre. Não, naquele momento encerrou, mas que o autor encerra a história e que ela vai continuar, onde todas as vezes que a gente continua um dia seguinte ao outro,
nós sempre encontramos tropeços ou felicidades. E isso vai depender de como você vai olhar. E a história da Cinderela mostra isso. Ela, com tudo isso, ela sempre olha as irmãs e a madrasta com amor e segue a vida. É dessa forma que a criança tem que ser ensinada. Porque assim, Linda, um copo com água, tem pessoas que vão achar o copo meio cheio e tem pessoas que vão achar o copo meio vazio. Aquela questão de ponto de vista, né? Então, assim como essas histórias para muitos pode não significar nada, até realmente o entendimento de conto, mas não, aquilo realmente influenciar no seu porvir, no seu futuro. E aí eu te pergunto, essas pessoas que crescem, que têm isso fixo na sua mente, de buscar a sua metade, que ela não acha que está faltando algo nela, né, que ela fica naquela busca incessante, não, eu só vou ser feliz quando eu encontrar minha cara metade, meu príncipe encantado, aí coloca na mão do outro, né, a sua felicidade. O que a psicologia diz com relação a isso? Olha, a psicologia a gente vai tratar, porque tem pessoas que elas chegam sempre achando que ela foi desfavorecida, que a mãe não gosta, o pai não gosta, os colegas não gostam. E tudo isso ela vai interpretar sempre achando que aquilo é verdade, ela vai viver numa ilusão. E dentro da escola, na sociedade, ela vai ter dificuldade de fazer amizade, de se enturmar. Ela pode se achar ou patinho feio, ela pode se achar muito Cinderela e que as pessoas não merecem a sua atenção. Quando ela chega na fase adulta, ela tem uma dificuldade maior ainda. Ninguém atende aqueles pré-requisitos dela e ela quer ser o centro das atenções. Isso dificulta. Então, há um cuidado muito grande e a gente vai perceber as crianças, principalmente atualmente, onde os pais colocam, enfatizam, minha princesa, meu príncipe, e começa a enfatizar muito, a criança, ela tende a achar que ela é aquele bibelô e que ela é intocável. Isso vai trazer consequências logo dentro de casa e fora. E na fase adulta, ainda mais. É por isso que a gente sempre fala, você tem que aprender a trazer isso. Porque durante esses pontos, a criança entra em conflito e cabe ao pai ter essa paciência. Se ele não souber, ter essa paciência de começar a dialogar e trazer ela para uma realidade. E eu penso, Linda, ali, que é uma eterna, assim, como se fosse uma eterna núpcia. A pessoa, esse aqui é minha alma gêmea, né? Quando encontra alguém legal e tal, a minha alma gêmea. E quando começa a conhecer, todos nós temos as nossos defeitos e qualidades, não, esse não é. Aí já troca, vai busca, volta para busca. Quando acha, esse daqui que é minha alma gêmea, aí não é, corta de novo, continua, né, e fica nessa eterna busca, né? Aí, para a gente fechar esse bloco, os polos magnéticos, negativo e positivo, a gente diz que se completa, né? E tem gente que leva isso para si. Eu sou uma pessoa muito desorganizada. Minha alma gêmea é uma pessoa extremamente organizada, que juntou ele e eu vai dar menos 50%, 60% por aí. É dessa forma, Linda? Ou não? Na verdade, é melhor assim, a sintonia dos que se assemelham. O que a psicologia diz com relação a isso? Olha, na psicologia a gente vai perceber que quando a gente fala dessa questão dos opostos se atraem, a gente tem curiosidade pelo novo, porque quando é igual a gente já sabe. Mas a felicidade, ela está ligada a questões muito mais profundas do que apenas a atração. Então, na psicologia a gente vai perceber que é necessária uma relação saudável. Porém, nem sempre o casal vai ter aquela afinidade em tudo, ninguém tem. São raros os casos em que isso ocorre. Então, nós precisamos olhar para o mesmo lugar no futuro.
Esse é que é o objetivo dos dois. Então, para a psicologia, nós vamos ver o seguinte, que as decisões importantes, elas passam por desejos que são muito relativos com os dois, como a opção de ter filhos, expectativa, férias, organização, finanças, gestão. E também não basta só ter essa afinidade, os dois têm que ter um objetivo. O importante é ter reconhecimento e diálogo. Não é só estar junto, não é só durante o sexo, mas é um objetivo, que é aquela vida a mais. Então, os casais formados por pessoas que se sentem opostos, de polos diferentes, podem se relacionar com harmonia, assim como os casais que dividem preferências comuns. Você vai perceber o quê? Uma cumplicidade, a empatia, o companheirismo e os desejos futuros, quando são iguais. E quando não são? Você tem que ter um diálogo para se chegar a um acordo comum. Isso sim vai influir muito mais do que aquela história do dia a dia, que são aquelas, eu vou me preocupar com o que tu gosta, teu hobby. Não, você tem que trabalhar o teu futuro, o que é que se espera, o que é que você quer. E isso faz com que se fortaleça o relacionamento. O relacionamento não é só feito do aqui e agora, ele é bem mais profundo. É diálogo, que hoje a gente falta muito com esse diálogo, já que a nossa questão mais é no celular, a gente não vive mais, a gente precisa. E essa necessidade, ela é importante para que possamos fortalecer e ter essa harmonia dentro, como tu falaste, do teu relacionamento. Mas com certeza vocês têm um planejamento, e esse planejamento, ele fortalece essa união, essa cumplicidade, é isso que faz. Certo. Então, a gente encerra aqui esse primeiro bloco, já que a gente volta para dar continuidade a esse bate-papo sobre alma gêmea. E vamos ouvir Livre com Alma Sonora. Olhos fechados, mente aberta, eu salto e voo no espaço. Liberdade, onde estará o meu pensamento? Voar, voar, meu pensamento. Olhos fechados, portas abertas, eu e você, um abraço. Uma estrela me acompanha, sentimentos no ar. Voar, voar, meu pensamento. Aprisionado no corpo e no tempo, quer ser livre e quer voar, um ser imortal. Voar, voar, meu pensamento. Meu pensamento.
alma imortal. Laraê, 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 voar, voar, meu pensamento. Voar, voar, alma imortal. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Voltamos com o programa que é o Espiritismo, onde eu e Linda Auri estamos trabalhando o tema alma gêmea. No primeiro bloco, a gente conversou com relação, vamos dizer assim, à ciência humana, a psicologia, a filosofia, o que se pesquisa com relação à alma gêmea. E a partir de agora, a gente vai trabalhar o que a doutrina espírita nos traz com relação a essa temática, se existe ou não alma gêmea. E aí eu começo, Linda. Vou ler aqui a questão 298, que ela é muito importante, que já é a resposta enfática dos espíritos a Kardec. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia? E aí os espíritos responderam a Kardec: não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam. Quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram, quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Como Kardec é pesquisador e ele sempre dá aquela volta para poder deixar a questão redonda, ele insiste. Aí eu vou ler a 301 para poder a gente trabalhar, tá, Linda? Tá certo. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro? Ou essa simpatia é resultado de uma identidade perfeita? E aí os espíritos responderam: a simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. Então, Linda, aqui os espíritos são enfáticos em dizer que não existe alma gêmea, que não existe essa metade da laranja, que não existe esse que complementaria a nós. E aí tem muito material nessas duas respostas. Eu queria começar contigo nessa questão onde ele diz que não existe essa união, essa questão de fatalmente se unir, né? A questão 115, por exemplo, o que tu me diz? O que ele está colocando é verdadeiro, porque nós somos únicos, nós pensamos independente, o nosso pensamento é nosso. Não é que eu penso uma coisa, aquele que eu digo que é minha alma gêmea vai pensar. Não. Nós somos feitos únicos, porque senão nós estaríamos pela metade. Se nós somos únicos no universo, nós não podemos ter metade, porque senão estaríamos incompletos. E Deus faz tudo de forma perfeita. A nossa união conosco mesmo. O outro, ele vem apenas nos ajudar. Assim como uma criança, ela precisa de alguém para cuidar de si. E nós, para vivermos em sociedade e termos tudo que nós temos hoje, nós precisamos dessa comunhão. Essa questão da alma gêmea foi algo inventado apenas para falar de amor. E Kardec, o Espiritismo, ele vem nos trazer à luz de que não existe isso. Até porque na questão 105, o que é que ela vai nos dizer? Né? Que nós fomos criados simples e ignorantes. Sem saber nada. 115, desculpa.
Então, ela vai na questão 115, vai dizer que nós nascemos simples e ignorantes. Nós não podemos ser divididos, porque cada um tem um aprendizado. E mesmo aquela pessoa que nós temos simpatia, ela não tem os mesmos pensamentos nossos. As nossas digitais são diferentes, tudo nosso é diferente. Ou seja, nós somos únicos. Se nós fôssemos metade de alguém, até a nossa digital seria igual. Como é a história do mito onde foi criada essa história da alma gêmea. Esse foi partido um corpo em dois, é como você separa meus dois braços, mas você vai juntar, as duas digitais são, apesar de serem diferentes, mas são idênticas. Então nós não temos essa questão de sermos iguais. E pela própria psicologia nós vamos entender, pela própria ciência, vamos perceber que somos totalmente adversos. A física quântica já nos coloca isso, já nos desperta que nós seres únicos e imutáveis em todo o universo, e isso Kardec vem trazer também, que em todo o universo nós somos únicos. E como o ensinamento é continuado, inclusive na questão 150, também do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se no fenômeno da morte, o que é da alma, aí os espíritos respondem, um espírito individual, único. Não vai para um todo, né, e depois separa, não, continuamos na nossa individualidade sendo seres únicos. Se alguma dúvida, ainda restasse pela questão 115. Outra coisa interessante, Lindauri, que a gente vê nessa leitura, é que ele fala da união. Você vê que a pergunta sempre tendencia de dois, né? Se dois são fadados a se reunir, se esses dois vão seguir, e eles falam não, que todos os espíritos se reunirão conforme a sua grau de perfeição, né? Então, levando aquela mensagem do Cristo que foi do amor fraterno, né? Nunca esse amor eros, esse amor de homem e mulher, enfim, ele fala de um amor de todos vão estar um dia reunidos nesse amor pela afinidade de pensamentos, de costume, de hábito, de aprendizado, não é isso? Exato, é como você falou muito bem, Andréia. Nós precisamos um do outro, para quê? Para que a gente possa valorizar o outro e perceber a existência dele. Você vê que quando a gente nasce, a gente precisa do carinho da mãe, do pai, porque se o bebê for deixado em algum lugar, ele vai morrer. Quando a gente adoece, você precisa de alguém. Quando a gente envelhece, da mesma forma. Em todos os momentos da nossa vida, a gente precisa, não é assim, eu sou independente, mas a roupa que a gente veste, alguém teve que plantar, o outro teve que colher, e tudo na nossa vida é uma dependência. E nós temos que aprender a valorizar o outro. Então, Deus nos permite essa convivência em massa entre pessoas diferentes, com pensamentos, cabeças, cultura, para que a gente olhe e entenda que não existe ninguém nem a metade. Existe uma outra pessoa que é inteira como eu. Alguém gostaria de ser metade de outra pessoa? Você gostaria de ser a metade de outra? Ou você gostaria de ser inteira? Não. Eu esse pensamento de metade, eu acho que é bastante conflitante. Eu, como sempre busquei assim entender as coisas, ficar assim me questionando das coisas, eu sem o conhecimento da doutrina, eu já não assimilava bem. Disse, gente, pelo amor de Deus, como é que eu vou ser feliz só se encontrar essa metade, ficar nessa eterna busca? Eu não conseguia achar nexo nisso. Mas aí, Linda, eu te pergunto, e como fica essa questão? Porque a gente sempre tem como inata essa ideia de buscar alguém, parece que está faltando algo, uma completude. E na doutrina a gente acha muito lindamente trabalhado no capítulo, deixa eu pegar aqui minha cola, que eu não decoro nada não, gente.
no capítulo 14, desculpa, no capítulo 4, onde se trata de reencarnação, do item 18 em diante, que trata dos laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência, eu acho que essa ideia de busca que a gente vem com ela inata é justamente por isso, porque a gente vem no hábito de estar encarnando junto para se ajudar pelas afinidades, né? E aí a gente fica nessa ideia. Concorda comigo, Lindauri? Com certeza. O que você está colocando é perfeito, não só pelas afinidades, mas também porque nós, em algum momento, fizemos algo, um contra o outro, e a gente vem para se juntar e aprender, junto com uma nova página em branco, totalmente, para aprender a se amar, se respeitar. Que é quando Jesus disse assim: ama ao próximo como a ti mesmo. E se a gente for observar, todo o nosso ser, só quem vai me mudar não é o outro. Por mais que você diga, Lindauri, olha, isso aqui tá errado, ou que teu esposo diga assim, André, eu não concordo contigo, mas enquanto você não conseguir observar você mesma, aquilo que está precisando ser melhorado, você jamais vai conseguir mudar. Bem aí encaixa perfeitamente para que a gente possa perceber o quanto nós somos únicos e não temos nenhuma metade, porque só quem vai fazer você fazer essa mudança e perceber é quando você olhar para dentro. Então, quando eu olho para dentro, eu consigo melhorar e eu consigo depois olhar para fora de uma forma ampla. Aí sim eu consigo olhar o outro. Porque se eu tivesse metade, eu precisaria de uma outra metade para olhar junto comigo. Mas, no entanto, só quem olha é só a própria pessoa. E essa questão que você traz do Livro dos Espíritos é muito importante, que nos dá essa clareza. E o Cristo nos mostra. Verdade. Vamos então a um breve intervalo, e é já que a gente volta para continuar essa conversa sobre as almas gêmeas. E ouvir agora sim com um grupo que atua. A fé no homem, a fé no amanhã, enchendo de esperança os corações adormecidos de lamentações. Buscando trabalho, a caridade, a fé no homem, a fé no amanhã, enchendo de esperança os corações adormecidos de lamentações. Agora sim, meu coração tem
de esperança os corações adormecidos de lamentações. Trabalha a caridade, a fé no homem, a fé no amanhã, enchendo de esperança os corações adormecidos de lamentações. Ei, 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 ei. Voltamos com o nosso debate aqui na roda de conversa, falando sobre alma gêmea, eu e Linda Auri. E Linda, para a gente continuar na temática, muitos ouvintes podem estar se perguntando, principalmente quem gosta de ler bastante romance espírita, inclusive, também, vai dizer assim, mas espera ali, eu li sobre alma gêmea, falando dessa busca de encontrar e tal, né? Kardec pergunta para os espíritos, né, da codificação, inclusive na questão 299. E aí, eu peço que você explique para a gente o que a doutrina espírita diz com relação a isso, dessas obras psicografadas, né, também, que fala da existência dessa alma gêmea, dessa busca do encontrar e tudo mais. Ele fala que isso é uma expressão inexata, que não existe isso. E essas obras, elas são baseadas apenas no sentimento de quem escreve. Elas não são a expressão verdadeira. No caso da doutrina, né? Então, por isso que a gente enfatiza tanto na importância do estudo das obras básicas, para a gente realmente entender o que é doutrina espírita, o que é, de fato, o espiritismo, para poder a gente partir para outras obras psicografadas e fazer esse crivo, porque não é porque é uma obra psicografada que vai ser o que a doutrina diz, é o olhar do espírito, da mesma forma que nós, né, Linda Auri? A gente só vai testemunhar daquilo que a gente sabe, né? Exato, porque, como Kardec diz, quem vai usar muito essa expressão, os espíritos de uma elevação espiritual maior, eles não usam essa expressão. Nós que ainda estamos aqui nos arrastando, nós tendemos ainda a utilizar. E a importância de você consultar Kardec, as obras básicas. Isso é muito importante, que nós vamos encontrar em várias obras, como você vem frisando, isso é importante a gente ter isso na cabeça, que não podemos nos deixar levar. Em qualquer outro lugar que você vá, sempre se coloca, vamos consultar Kardec, porque nas obras não é o Kardec, é a obra que ele deixou, porque foram obras que foram respondidas pelos espíritos superiores e que nos dão clareza e nos fazem rever alguns conceitos que a gente precisa colocá-los e pautar dentro de uma diretriz mais assertiva, onde a partir do momento que eu percebo que eu sou única, eu não vou esperar que o outro ache a felicidade para mim, porque a felicidade está dentro de mim. Os contos de fada é para mostrar que nós somos ainda imperfeitos, estamos a caminho e podemos ser felizes. Basta que a gente possa compreender e respeitar. E essa questão que Kardec nos
pede para reavaliar isso é para que nós possamos, mais uma vez, não ficar dizendo, eu só vou ser feliz se eu tiver uma alma gêmea. Não. Se você é feliz com você, aí sim você vai ser feliz com qualquer pessoa. Isso independe, até porque, como ele coloca, nem sempre você vai estar com aquela pessoa, porque você não consegue ainda gostar de si mesmo, e a gente sai em busca de várias almas gêmeas, que a gente quer sempre o quê? O que é uma alma gêmea? Um ser perfeito. Nós somos perfeitos? Não. Nós ainda estamos em perfeição, e todos estão à busca dessa perfeição. E junto, nós podemos encontrá-la mais rapidamente. O que é a perfeição? É nos tornarmos melhores, passar a amar e respeitar cada um. E a gente vê muito que entre casais há uma falta de respeito. Porque a gente quer ser respeitado, mas a gente não respeita. Então a alma gêmea não é o outro, a alma gêmea é eu com eu mesmo. É cada um consigo. Então não existe alma gêmea. Existe um ser completo que somos nós. Tá certo. Vamos a mais um breve intervalo e já que a gente volta. E vamos ouvir Soldado com Cartas de Bordel. Soldado, avançar no campo onde tantos outros temerão. Qual seu medo de não ser aceito, de cair antes do fim? Do tempo de ninguém lembrar que esteve aqui. Sei, tem todos os medos do mundo, não se enxerga como um vencedor. Se procura por todos os cantos, mas não se vê como um vencedor. Se eu te disser que é pra não desistir, mas se eu te disser foi Deus quem te trouxe aqui, mas se eu te disser que sem você eu não poderia prosseguir, e se te pedir que acredite em mim e te provar que seu lugar é aqui, e se eu disser que esse livro só faz sentido quando lido até o fim, correremos como crianças, acreditar será o natural, nossos sonhos e esperanças vão nos conduzir no caminho de volta pra casa, onde abraços dados não mais passou. Pra nós ver soldados que vão ao seu lado, pequeninos unidos formam a multidão. Somos os desacreditados, por nós mesmos sabotados. Coragem, homem, coragem. Sei, tem todos os medos do mundo, não se enxerga como um vencedor. Se procura por todos os cantos, mas não se vê como um vencedor.
E tem todos os medos do mundo, não se enxerga como um vencedor. Se procura por todos os campos, mas não se vê como um vencedor. Mas se eu te disser que é pra não desistir, mas se eu te disser foi Deus quem te trouxe aqui, mas se eu te disser que sem você eu não poderia prosseguir, e se eu te pedir que acredite em mim e te provar que seu lugar é aqui, e se eu disser que esse livro só faz sentido quando lido até o fim, correremos como crianças, acreditar será o natural, nossos sonhos e esperanças vão nos conduzir no caminho de volta pra casa, onde abraços dados não há espaço pra mais. Correremos como crianças, acreditar será o natural, nossos sonhos e esperanças vão nos conduzir no caminho de volta pra casa, onde abraços dados não há espaço pra mais, não há espaço pra mais nas mãos. Estamos de volta com o programa Que é o Espiritismo, onde eu e Lindari conversamos sobre alma gêmea. Minha querida amiga, chegamos ao final dessa nossa roda. Te agradeço por toda a colaboração. Além da gente estudar a doutrina, você ainda acrescentou um tempero a mais para a visão psicológica do tema. Então, te peço para você dar as suas considerações finais aos nossos ouvintes. Bom, primeiro eu queria agradecer a você e a equipe da Divulgar por estar aqui participando, e aos ouvintes, que nós possamos agora olhar para dentro de nós, olhar e começar não a buscar alma gêmea, mas aquela pessoa onde nós vamos buscar não colocar, projetar nela os nossos anseios e os nossos, as nossas dificuldades, nossos desatinos, mas que a gente possa aprender a partilhar, a conversar, dialogar e saber projetar no futuro aquilo que a gente quer em conjunto. Não esperar que o outro vá fazer a parte dele. Não existe parte de ninguém. Nós somos únicos e estamos aqui para nos ajudar e não para sermos metade. Nós somos inteiros, porque se fôssemos metade não estaríamos aqui. Então esse é o recado que eu deixo. Nós somos inteiros, não existe essa questão de alma gêmea, existe pessoas afins com as quais nós podemos chegar até o fim da nossa existência, respeitando, amando, sem essa história de conto final feliz. O final feliz quem faz somos nós, não é o outro. Tá certo. Muito obrigada, minha amiga, e até a próxima oportunidade. E a você, querido ouvinte da Web Rádio Divulgar.net, agradecemos a companhia de sempre. Lembramos que todos os programas estão no YouTube para você assistir, não só ouvir na Web Rádio. Baixe também o nosso aplicativo, onde você tem a nossa companhia 24 horas por dia, todos os dias da semana. Hoje acabamos por aqui. Até o próximo sábado e continue, que tem muita coisa boa na Web Rádio Divulgar.net.
Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho